Só abrindo aqui, mostrando matéria do Lauro Jardim no Globo. Polícia italiana já sabe onde está a Carla Zambelli. Ele revela que a polícia da Itália passou uma informação para a Polícia Federal Brasileira que já descobriu onde que a Carla Zambelli está se escondendo. E a expectativa do pessoal da Polícia Federal é que ainda nessa semana, tá, até sexta-feira, tudo seja resolvido, ou seja, que a Carla Zambelli seja presa. Tá? Aí, uma vez presa, vão se iniciar os procedimentos para deportação dela para o Brasil. Bem, pessoal, mas eu sigo aqui, porque no sábado eu fiz um vídeo, inclusive a chamada era Flávio Racha da entrevista para a Folha e dispara: meu pai vai apoiar na eleição presidencial de 2026 o candidato que bancar e garantir um golpe para 2027. Eu fiquei escandalizado com o teor da entrevista, inclusive fiz um vídeo aqui no YouTube que teve quase 200 mil visualizações, e fico feliz em ver que o Reinaldo, esse escândalo que foi essa entrevista do Flávio, também chamou a atenção do Reinaldo Azevedo, tá? Que fez, por sua vez, um texto lá no UOL sobre esse assunto. E a manchete, que inclusive ficou muito bem feita: Flávio diz haver um contrato de gaveta para golpe em 2027. E agora, imprensa? Quem não se lembra o que o Flávio falou exatamente é o seguinte: o Flávio trabalha com o Senado de que quem for o adversário do Lula em 2026 vai vencer a eleição, porque o Lula estará impopular no ano que vem, e essa pessoa, no dia 1º de janeiro de 2027, vai conceder uma anistia, um indulto, na verdade, um indulto a Bolsonaro e vai tirá-lo da cadeia, tá? E aí que, na sequência, o STF vai declarar esse indulto inconstitucional, como fez com o Daniel Silveira. E aí o Flávio diz que é o seguinte: para a família Bolsonaro apoiar alguém, esse alguém vai ter que se comprometer a, nesse momento em que o Supremo declarar inconstitucional o indulto, a essa pessoa dar um golpe militar, né, chamar os militares e ameaçar uma intervenção militar, ameaçar prender os ministros do STF. É isso o teor da entrevista do Flávio. O Reinaldo explica toda essa situação no texto dele, mas eu queria destacar aqui o encerramento, tá, do texto. Ele chama a atenção sobre o que a imprensa vai fazer com isso a partir de agora. Ele diz: olha, se a imprensa estivesse numa grande fase, como foi, por exemplo, no processo de redemocratização, que a imprensa brasileira colaborou ativamente, ele diz: olha, a imprensa, quando for entrevistar qualquer candidato do campo da direita, vai fazer a seguinte pergunta para o candidato, obrigatoriamente. Tá? É para abrir a entrevista com essa pergunta. Seja para Zema, seja para Caiado, seja para qualquer um. Tá? Perguntar o seguinte: o senhor ou a senhora se comprometeu com o Bolsonaro a conceder indulto aos condenados e a dar um golpe caso o Supremo venha a considerar o procedimento inconstitucional? O senador Flávio Bolsonaro informou que essa é uma exigência para contar com o apoio do ex-presidente. O senhor ou a senhora passaria por cima do STF em 2027 ou apoiaria alguém com tal disposição? Ou seja, é abrir a entrevista com esses candidatos de direita já perguntando isso, para saber qual é a do cara. E aí o Reinaldo finaliza o texto dizendo, meio pessimista, tá? Porque ele diz assim: olha, temo, no entanto, que assim não se faça, porque muitos podem avaliar que a simples defesa da democracia se confunda com a adesão ao governismo e a postulação de Lula. Em muitos aspectos, certa imprensa, hoje em dia, lembra muito mais aquela dos primórdios de 1964 do que a que aderiu para valer à redemocratização. Flávio já disse na entrevista o que o bolsonarismo pretende e já anunciou que a conspiração já está em curso, com a palavra todos aqueles que postulam o seu apoio, né, o apoio da família Bolsonaro, e as lideranças com quem se alinham. Ignorar doravante a questão que vai acima corresponde a flertar com um golpe de Estado em 2027. Bem, pessoal, mas eu sigo aqui, ainda no assunto golpe, Débora do Batom dançou, tá? Saiu agora a condenação definitiva dela, então ela vai voltar para a cadeia, tá? Se ela não tiver fugido. Eu não sei se ela foi liberada com a tornozeleira ou se quebrou a tornozeleira. Vamos ver, mas ela vai ter que voltar para a cadeia agora para cumprir, de fato, a sentença, tá? Vai ser pouco tempo, porque ela já vai ter, daqui a pouco, a progressão. Ela já ficou 2 anos presa, ela vai ter a progressão de pena, tá? Outra coisa, é uma notícia positiva na economia. A atividade econômica do Brasil cresce mais do que o esperado em abril, com o impulso do setor de serviços, tá? Mostra Banco Central. Eu acho que essa notícia aí não muda absolutamente nada, porque notícia positiva da economia tem todo dia. É recorde de venda de carro, é recorde de passageiros nos aviões, é recorde de turismo, é recorde de o desemprego mais baixo da história do país, é recorde da renda do trabalhador. O que acontece é o seguinte: o que as pessoas enxergam é o que chega no celular delas, é o que o algoritmo envia para elas. Então, se o cara do algoritmo, que é esse aí mais uns 2, tá, não enviam essas notícias para as pessoas, e muito pelo contrário, enviam as coisas negativas, aí a percepção que as pessoas têm é de que tá tudo horrível. Por exemplo, Bolsonaro teve uma inflação dos alimentos acumulada de 57% no governo dele. Vocês lembram? Leite
a caixinha de 1 litro sendo vendida a R$ 8,50, R$ 9,00 e etc. Todos os alimentos caríssimos. E Bolsonaro, inclusive, punido por isso, perdeu a eleição. Bem, o Lula, no atual governo, está com uma inflação de alimentos acumulada de 9%. Tá? Então, 57% em 4 anos de Bolsonaro, em 2 anos e meio de Lula, 9%. Tá? 9 contra 57, mas apesar disso, no último Datafolha, veio aí que a população avalia o Bolsonaro no controle da inflação melhor que o Lula. Ou seja, quem manda é o cara do algoritmo. Ponto final. Dou outro exemplo aqui. A taxa de desemprego é a menor da história. Durante o governo Bolsonaro, a taxa tinha explodido, até ali no pico da pandemia, etc. Bem, hoje, se você provavelmente fizer uma pesquisa, mesmo que as pessoas vejam na rua, tá? É só sair na rua, todo o McDonald's do país está com a faixa de contrata-se e não consegue achar funcionário. Você vai andando, todo lugar, faixa precisando de mão de obra, tá? Mas mesmo assim, eu garanto que se você fizer uma pesquisa hoje, eu não ficaria nem um pouco espantado se a maior parte da população do Brasil avaliar que no combate ao desemprego, o Bolsonaro tinha um desempenho superior ao Lula. Eu não ficaria, alguém ficaria impressionado? Mesmo o desemprego no governo Bolsonaro sendo o dobro, quase o triplo do governo Lula, eu não ficaria. Porque se o cara do algoritmo determinou, tá determinado. E aí, pessoal, eu queria fechar aqui com essa entrevista que eu li na Folha de São Paulo agora, que é o retrato do Brasil, assim, eu achei sensacional, tá? Então tá aqui, é um desastre contratar no Brasil, pois as pessoas estão viciadas no Bolsa Família, disse Ricardo Faria, o rei do ovo. Então a Folha inicia a entrevista dando mais ou menos o perfil do cidadão, tá? O empresário Ricardo Faria, 50 anos, conhecido como rei do ovo, é listado como uma das pessoas mais ricas do Brasil, bilionário, tá? Ele é dono da Granja Faria, que produz 13 bilhões de ovos por ano, e está à frente da Global Eggs, empresa que mudou a sede para Luxemburgo, que controla agora esse grupo empresarial, tá? Ele contesta o principal programa social do governo federal, o Bolsa Família, e diz que as pessoas estão viciadas no programa. Bem, pessoal, aqui, deixa eu explicar uma coisa, porque eu que acompanho diariamente, né, tô dentro ali do sistema bolsonarista, o ecossistema deles de informação e tal, todo dia eu acompanho isso. O que aconteceu? Quando saíram as notícias, em 2023 e principalmente em 2024, o que aconteceu? O Brasil cresceu quase 7% acumulado nesses 2 anos, gerou mais de 3 milhões de vagas com carteira assinada e a taxa de desemprego caiu para a mínima histórica. Isso é o que aconteceu. Mas eles criaram um discurso para desqualificar, digamos, isso aí que seria um feito do governo Lula. Então qual que foi o antídoto, o discurso, a narrativa que eles criaram? Eles disseram que, olha, não é que o desemprego está baixo por mérito do governo Lula, é porque as pessoas não querem mais trabalhar por causa do Bolsa Família. Aqui, só fazer mais um aposto para vocês. Você se lembra que eu trouxe esses vídeos, né? Houve uma enxurrada desses vídeos com esse tipo de conteúdo no Instagram, eu mostrei para vocês e tal. E eu apontava, na época, a cretinice desse discurso, porque se a gente pegar na história, o Bolsonaro, em janeiro de 2022, no ano da eleição, ele dobra o Auxílio Brasil de R$200 para R$400, buscando, ali sim, comprar o voto das pessoas. Bem, a hora que chegou em julho e ele estava muito atrás nas pesquisas, ele resolve, então, triplicar o valor. Né? Ao invés de 200, passou para 400 e aí ele passa para R$600. E mais, ele ainda promete que em janeiro de 2022 vai para R$800. Isso, pessoal, num país que tinha o salário mínimo de R$1.212. Ou seja, o Bolsonaro fez uma delinquência econômica que foi encostar o valor do Auxílio Brasil no salário mínimo. O que podem perguntar para qualquer economista. Isso dá problema, porque você começa realmente a criar um desincentivo para o trabalho. Agora, pergunta se o cidadão lá da entrevista, o da Granja Faria, fez qualquer menção ou reclamou disso que o Bolsonaro fez durante a entrevista, mas não há um ar sobre isso. Aliás, muito pior do que isso. O sujeito, se você vai ler na entrevista, e eu identifiquei aqui que ele doou dinheiro para a campanha do Jair Bolsonaro em 2022. Então eu confesso que às vezes eu acho engraçada a entrevista do cara, mas às vezes dá vontade de vomitar também, porque não tem consistência. É hipocrisia em estado puro. O cara, em dado momento da entrevista, ele reclama que existe lei trabalhista no Brasil, tá? Ele queria o laissez-faire, laissez-passer, aquela coisa, você contrata, demite e tudo liberado e tal. E aí a jornalista da Folha pergunta, olha, mas a reforma trabalhista de 2017 não ajudou nessa situação? Porque, né, permitiu o trabalho intermitente, hoje você pode contratar o trabalhador de uma forma bastante flexível, ou seja, contrata só por algumas horas, etc. E também a reforma trabalhista permitiu terceirização basicamente em tudo, né, até da área fim da empresa. Isso aí abre um monte de possibilidade para você detonar com o trabalhador, não paga verba trabalhista nenhuma. Você abre lá um CNPJ, contrata todos os trabalhadores da sua empresa por meio desse CNPJ terceirizado, tá?
não paga ali um monte de verba trabalho, não paga nada, não paga 13º, não paga terço de férias, vai deixando. Dá o cano também no INSS dos trabalhadores, tá? Recolhe dos trabalhadores essa verba, mas não repassa para o INSS. Embolsa isso aí. E aí vai deixando e tal. Depois de uns 3 anos, o que você faz? Você fecha esse CNPJ, tá? E fale esse CNPJ e manda ele pro pau, e a empresa, depois ela contrata uma outra empresa terceirizada para continuar a prestação do serviço, tá? E segue o jogo, e quem leva o cano lá é o trabalhador, e bola pra frente. Mas o cidadão aí não acha que a reforma trabalhista de 2017 foi suficiente, ele quer sangue, ele não tá, ele tá com fome. Então ele reclama aqui da atuação do Poder Judiciário, diz que o Judiciário usurpa o poder dos 513 deputados, dos senadores, dos 60 milhões de votos do presidente da República, e fala textualmente: nosso voto hoje em dia não vale nada, ou seja, repetindo o discurso bolsonarista, flertando ali com o golpismo também. Aí a repórter da Folha faz uma pergunta muito boa. Olha, o Congresso está aí discutindo o projeto de reforma do imposto de renda, porque hoje os dividendos, a pessoa ganha 100 milhões de renda por ano, tá? Ela recebe, muito rica, recebe por meio de dividendos, isso tudo, não paga R$1 de imposto de renda. E aí a repórter pergunta: o que você acha disso? Uma pessoa que ganha 100 milhões, não paga nada, e uma pessoa que, o professor lá, que da rede estadual de educação, que ganha R$4.000, leva uma garfada pesada. Chega a incidir ali na alíquota de 15% de imposto de renda. E aí ele pula fora da raia, tá? Então a repórter pergunta sobre a criação desse imposto mínimo para os milionários, grupo do qual o senhor se enquadra. Aí ele responde assim: eu não me enquadro porque eu não tenho mais residência no Brasil. Mas eu acho que a carga tributária do Brasil é absurdamente alta e o esforço que existe para a redução do custo da máquina pública é nulo. Ou seja, fugiu da raia. Veio com o discurso de que a carga tributária é absurdamente alta. É absurdamente alta para quem? Tá? Para massa, para classe média. Agora, pro muito rico, é paraíso fiscal. O Brasil é paraíso fiscal para os ultra ricos. E aí, pessoal, eu queria deixar o grande finale aqui para vocês, porque olha só, a carga tributária nos Estados Unidos para alguém que está na situação dele, imposto de renda, é altíssimo, tá? Aí a repórter pergunta assim: o senhor foi para os Estados Unidos por causa da carga tributária? Aí ele responde: não, eu fui porque eu queria crescer, comprei uma empresa lá porque eu queria ter acesso ao mercado grande. Para mim é mais fácil estar fora para gerir uma empresa. Eu optei por retirar a minha residência fiscal dos Estados Unidos, tá? Continuo brasileiro, nunca vou deixar de ser. Onde é a sua residência fiscal hoje? A repórter pergunta. Aí ele diz: Uruguai. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Sabe por que ele não coloca o domicílio fiscal dele nos Estados Unidos? Por isso aqui, eu vou colocar um vídeo aqui pra vocês. Então, olha a cara de pau do sujeito, né? Ele podia ir embora dos Estados Unidos de mala e cuia, mas não vai. E ele não conta pra repórter da Folha a verdade. Ele mente ali, tá? Ele omite a verdade. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora nesse vídeo o que é a verdade. Ou seja, você falou que não quer o green card americano? Não. Cara, isso é uma loucura que eu já ouvi, cara. Você vai voltar pro Brasil aí? Não quero voltar pro Brasil, não. A questão é o seguinte, olha, o governo americano, ele taxa você vira um cidadão global nas taxas, né? Eu, na verdade, o que é que acontece? Como tem negócio no Brasil, agora Paraguai, eu tenho empresa na Colômbia também, e aqui. Então você é taxado quando você é cidadão americano globalmente. E a taxação, ela é um pouco alta. Tem a questão também de herança de família. Tem uma série de coisas que você tem que observar, como é que você protege seu patrimônio. Com 5 anos de green card, tem que fazer uma declaração de todo o seu patrimônio mundial. Imposto aqui, se você não paga, você sabe que você é preso. Se você tem um patrimônio, vai ter que passar 40% para o governo, é melhor que você tenha alternativas para que você não passe. Eu não quero a cidadania e com menos de 5 anos de green card, eu vou devolver o meu green card. E aí vou ficar entrando e saindo, vou usar um outro tipo de visto que eu não precise do green card. Então percebam qual que é o esquema desse cara, tá? Do Granja Faria. É o seguinte: para produzir, Brasil, porque o salário que é baixo, é barato produzir aqui, então ele produz os ovos aqui. Aí, para ele não pagar imposto de nada, de herança, de renda, não sei o quê, vai para os Estados Unidos, mas mantém residência fiscal no Uruguai e por aí vai. Ou seja, ele vai navegar. Cada coisa é conveniente, né? Ele vai pegando um pouquinho de cada coisa e monta o mix dele e ainda vem arrotar aí na entrevista da Folha, se colocar como um cara virtuoso e tal. É assim que funciona. Pessoal, agora eu quero falar com você que tem interesse de faturar entre 2 a 6 mil reais trabalhando de casa, tá? 100% home office. Hoje em dia, nas plataformas digitais, existem várias formas de você obter esse resultado. E olha só, não é bet, não é casa de aposta, não é porcariada nenhuma disso. É trabalho sério, é trabalho de verdade e é para quem tá interessado no assunto, tá? Então, eu consegui aqui a autorização de 3 pessoas que fecharam com a gente para mostrar o depoimento delas
sobre o que elas acharam aqui, qual foi o retorno que elas obtiveram. Então, Marcos Viana, por exemplo, conseguiu $679 em 2 semanas após iniciar com o Clayson. Isso, numa conversão simples, dá R$ 3.870. Vamos para o segundo caso que autorizou aqui colocar o depoimento. O Luiz Felipe falando, olha, depois eu comecei lá com o Clayson e tal, em um dia eu fiz $101, tá? Isso aí dá aproximadamente R$575. E só pra gente fechar aqui, eu queria mostrar o que disse a Joyce Araújo. Ela também autorizou a divulgação aqui do depoimento dela. Ela teve o melhor resultado, tá? $1.098, tá? Isso aí dá na conversão R$6.258. Então é o seguinte, se você quiser saber como que faz, etc., clique no link que aparece na descrição do vídeo aqui embaixo, e aí você vai ser remetido a conversar com o Clayson e vai ter todos os esclarecimentos. Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora e volto numa próxima oportunidade.